Paz do Senhor, igreja, boa noite a todos. Amém. O pastor pediu para dar um recado. O culto dessa semana, que seria na quinta, ele vai ser adiantado para terça-feira, por causa da reunião da liderança que vai ter em Franca. Então, o culto de quinta-feira vai ser na terça, no mesmo horário. Amém? Aí quem está aqui avisa aqueles que não vieram, para que ninguém falte. E não apareça aqui na porta da igreja na quinta-feira e vai estar fechado. Aí ele vai achar que todo mundo foi arrebatado e ele ficou. Amém? O tema de hoje é uma igreja relevante. Amém? Uma igreja relevante não é aquela que é a maior da cidade, melhor localizada, a mais confortável, a que tem as pessoas mais influentes dentro dela. Não é essa que é a igreja mais relevante, mais importante. A igreja mais relevante, mais importante, é aquela que mantém a sua base, como a sua base, a palavra de Deus. E que mesmo que o mundo avance, que o mundo tenha suas atualizações no comportamento das pessoas, ainda a Bíblia continua sendo aquilo que dirige a vida da pessoa, a vida do cristão. E a gente precisa entender que, às vezes, isso vai implicar em ser considerado como ultrapassado, como antiquado, como chato. Porque o que a gente vê acontecendo no mundo hoje é uma mudança de comportamento tão grande que aquilo que acontece hoje, se a nossa tataravó visse, ela teria um ataque de coração. Porque muita coisa que acontece hoje e que vai se tornando normal aos olhos de muitas pessoas é de causar espanto a pessoas que nem imaginariam que isso estaria acontecendo hoje. E quando a gente olha para a luz da Bíblia, como a gente deve se comportar, como a gente deve viver, o que a gente deve pregar, em muitos lugares é dito que se a gente falar o que a Bíblia diz, a gente é taxado como preconceituoso. E é possível até que você receba um processo por causa disso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui na Câmara de Vereadores de Miguelópolis, é proibido o Pai Nosso nas sessões da Câmara. Se vocês não sabiam, agora fiquem sabendo. Pode dormir com essa também. Agora imaginem vocês que um dia a gente ia ouvir falar que rezar, orar o Pai Nosso dentro de um local seria terminantemente proibido. Eu duvido que alguém aqui tenha esperado ouvir isso. Mas isso não é só aqui em Miguelópolis, em outros lugares também acontece. E a gente sabe que o mundo, ele confronta sempre a Bíblia. Tudo que a Bíblia diz, o mundo vem dizer o contrário. Tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, o mundo vem nos dizer que está errado, que está ultrapassado. E a ciência é uma das coisas que vem bater de frente com a palavra de Deus. A ciência, por muitas vezes, ela tenta não só desacreditar a Bíblia como palavra de Deus, mas muitas vezes desacreditar até mesmo a existência de Deus. Quando a gente olha tudo o que vem acontecendo, a gente pode entender que vai daqui para pior. Que daqui a pouco tempo, você vir para o caminho da igreja, ou andar com uma Bíblia na mão, vai acabar sendo perigoso. Como já é em outros locais do mundo. No Brasil, ainda não. E tomara que a gente não viva para ver isso acontecer. Amém? E uma dessas investidas da ciência para tentar descobrir como é que o homem nasceu, como foi a criação do homem, eles fizeram uma pesquisa que durou 4 décadas. E nessa pesquisa diz o seguinte: em genética, chamam-se Adão e Eva os mais recentes ancestrais comuns a toda a humanidade. Ele é o pai de todos os homens e mulheres vivos. Do mesmo modo, ela é a mãe da mãe de todos os seres vivos. Não foram os primeiros exemplares da espécie humana, ao contrário do casal bíblico, nem necessariamente se conheceram. Foram, na verdade, os últimos ancestrais a partir dos quais se pode traçar uma linha direta de descendência paterna ou materna até os dias de hoje. Aqui eles tentam
dizer que talvez esses indivíduos não sejam os primeiros ou nem os únicos. A gente não ia esperar que a ciência ia concordar com a Bíblia. Aqui o que eles fizeram? Eles pegaram o DNA mitocondrial, que isso é passado apenas da mãe para seus filhos. Somente a mulher passa para seus filhos. E do homem, eles pegaram o cromossomo Y, que somente o homem passa para os descendentes. Esse cromossomo é aquilo que define se vai nascer um homem ou uma mulher. E fazendo esse sequenciamento, durante 40 anos pesquisando, sabe o que eles descobriram? Que a palavra de Deus é verdadeira. Que todos nós viemos de um mesmo homem e de uma mesma mulher. Amém? Então todo o dinheiro que eles gastaram com 40 anos de pesquisa, se eles acreditassem na palavra, era só ir lá em Gênesis e ver que Adão e Eva foram os primeiros. E nós somos todos descendentes deles. Amém? E seguindo nessa mesma linha, eles continuaram a sua pesquisa. E viram que o homem veio primeiro que essa mulher. Mais uma descoberta mirabolante que eles fizeram. Que também, se eles olhassem para a Bíblia, eles veriam que primeiro veio Adão e depois veio Eva. E para confirmar ainda mais a Bíblia, o que eles descobriram? Que a mulher, como tem o cromossomo XX, não poderia ter acontecido da mulher vir primeiro, porque como é que ela geraria o homem? Então aí eles conseguem mais uma vez confirmar que realmente o homem veio primeiro. Porque num casal vai ser sempre o cromossomo do homem que vai definir se nasce macho ou fêmea, menino ou menina. Se o homem transmitir o cromossomo X, nascerá uma menina. Se for o Y, nascerá um menino. Amém? A ciência, por mais que eles esperneiem, por mais que eles tentem convencer a gente de que a Bíblia é uma mentira e de que o nosso Deus é uma invenção da nossa cabeça, a única coisa que eles conseguem é relacionar aquilo que eles descobrem com algo que já estava na Bíblia relatado há milhares de anos, no tempo em que as pessoas não conseguiam fazer nenhuma dipirona para dor de cabeça. Mas eles, com todo o seu estudo, com todo o seu tempo, vêm apenas para poder confirmar aquilo que a gente acredita. Mas aí a gente pega e para e pensa, mas se eles levaram pesquisas e anos para descobrir isso, como foi que o escritor, o autor de Gênesis, sabia disso? Porque foi revelado pelo próprio Criador. Aquele que fez tudo, que sabe de tudo. Foi ele quem falou ao coração do autor para poder ficar escrito, gravado. Porque Deus sabia que os sabichões do tempo de hoje tentariam desmentir aquilo que ele mandou que ficasse escrito, para que eu e você entendessem que a palavra dele é verdadeira. Amém? Deixa eu molhar o bico aqui, gente. Mas, para que a gente seja alertado, a gente não pode achar que essa nossa descendência, que todos nós viemos de Adão e Eva, garantem para mim e para você a salvação. Isso apenas indica que nós somos criatura de Deus, mas para que se tornar filhos dele, tem um outro caminho. E esse caminho foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Quando ele veio, caminhou entre os homens, chamou os seus 12 e falou para eles como eles deveriam se portar, o que é que eles deveriam fazer. E deu para eles uma ordenança, para irem e fazer discípulos, para batizar todas as pessoas. E é por isso que estamos aqui, eu e você, hoje. Mas a gente precisa entender que Deus deixou para nós um modo de viver, um modo do cristão se portar. E que a conversão, ela não é por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente declara, mas sim por aquilo que a gente vive, pelo nosso comportamento. O nosso comportamento vai falar muito mais do que as nossas palavras. E é isso que vai definir a nossa salvação ou a nossa condenação. A gente precisa saber que a palavra de Deus, desde o seu início, ela é verdadeira e ela se cumpre. Em Gênesis ela diz a verdade, a ciência comprovou. Em Apocalipse ela também diz a verdade. E isso não vai ter ninguém para poder vir aqui te dizer novamente. Você vai ter que crer naquilo que foi revelado a João. Você vai ter que crer naquilo que está escrito, que foi revelado em Apocalipse. Que aqueles que não seguem a palavra de Deus, que aqueles que não andam de acordo com a sua palavra, receberão a condenação.
E não adianta a gente querer espernear e a gente querer encontrar caminhos para a gente tentar fugir disso. Porque a palavra de Deus, ela é imutável. O caráter de Deus, ele não muda. E aquilo que ele disse irá se cumprir. E para que a gente possa receber a salvação, a gente precisa estar atento a tudo aquilo que ele nos ensina. Para que a gente não seja pego de surpresa naquele grande dia. Amém? Abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Amém? Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Jesus Cristo, ele iniciou a igreja como a gente conhece hoje, com apenas 12 homens, 12 pessoas, totalmente diferentes, com todos os seus defeitos, imperfeitos como a gente é. E eles caminharam com Jesus Cristo e viram e aprenderam dele, como deveria ser o comportamento de cada um deles. Mas assim como o mundo vem passando por mudanças, a gente precisa entender que a igreja também vem passando. Infelizmente não são por mudanças que sejam benéficas ao corpo da igreja. Muitas vezes trazem mais malefícios do que benefícios. Porque infelizmente as pessoas procuram viver a sua vida e servir a Deus do seu jeito, e não do modo que Deus quer que a gente sirva a Ele. E isso é muito perigoso para nós. Porque sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a igreja vai ficar cada vez mais cheia. Mas só que naquele grande dia, não são todos que vão permanecer do lado de Deus. Porque preferiram viver na enganação que criaram para si mesmos. Seguindo doutrinas, seguindo vontades, seguindo aquilo que não era a vontade de Deus. Porque tiraram os olhos da palavra, tiraram os olhos daquilo que é a base para a igreja, a base para a vida cristã. Pedro aqui era vamos dizer assim, o mais esquentado deles. Até arrancou a orelha de um daqueles que vieram buscar Jesus Cristo. Ele necessitava de conversão, assim como eu e você também necessitamos. Todos nós, durante a nossa caminhada de vida, teremos lutas, enfrentaremos vários desafios que serão lutados dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Porque o nosso maior inimigo nessa caminhada cristã são as nossas vontades. Porque vem o Espírito Santo e fala para nós, não faça isso. Mas a nossa vontade diz, faça só hoje. Ninguém está percebendo, ninguém está vendo. E com isso, a gente vai tendo a nossa mente cauterizada. E nada mais vai nos incomodando. E a gente vai acabando tendo um pecado de estimação, que a gente vai carregando ele até o fim da nossa vida. E quando a gente chegar no fim da nossa vida, a gente vai ver que foi ele quem consumiu aquilo que era mais proveitoso para nós, que era o nosso tempo com Deus, que era a nossa devoção a Deus. A gente passou mais tempo vivendo a nossa vontade, fazendo aquilo que a gente queria, do que fazendo a vontade de Deus. Amém? Quando a gente fala em salvação, quando a gente fala em ser condenado ou em ser salvo, a gente pensa apenas em pecado, apenas em erro. Mas a gente precisa entender que tem coisas que Deus pediu para que a gente fizesse, que se a gente não faz, essa omissão também gera uma condenação para nós. A palavra de Deus, ela diz que quando a gente fala que a gente ama a Deus, mas não ama o nosso próximo, a gente é mentiroso. Porque como é que a gente pode amar a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o nosso próximo? De nada adianta a gente encontrar alguém que está tremendo de frio na rua, aí você passa perto dele com toda a sua religiosidade, Senhor, esquenta o corpo dessa pessoa, que ele se sinta quentinho agora nesse chão duro.
Ou então para alguém que está passando fome, você orar para ele: Senhor, que a barriga dele fica cheia agora, que ele não sinta mais fome. Quando você sente fome, você corre para a panela. Você vai assaltar a geladeira. Quando você sente frio, você se cobre. Essas são as mesmas necessidades que as pessoas que você encontra na rua sentem. Mas aí vai uma pergunta: quantas pessoas você ajudou esse mês? Quantas pessoas você cortou volta na rua? Quantas pessoas você doou um agasalho, alguma coisa que você tem na sua casa e não serve, e você doou para alguém? Para quantas pessoas necessitadas você levou uma cesta básica? Você tem se preocupado com a falta de algum irmão na igreja? Você tem pensado, procurado saber o que está acontecendo com ele? Se ele está vivo, se ele morreu, se está doente? Porque isso também é uma ordenança de Jesus Cristo. Ele fala que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando ele fala para amar o nosso próximo, é colocar a necessidade do próximo acima da sua mesma. É saber que aquilo que o próximo necessita é mais importante do que aquilo que você precisa. Porque nisso consiste amar o próximo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. Mateus capítulo 25, versículo 31. Amém? O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Amém? Aqui Jesus, ele chama a nossa atenção para que a gente reflita o seguinte: que a gente coloque no nosso coração e no nosso entendimento que quando a gente vê alguém que precisa de alguma coisa, seja uma ajuda material, seja uma visita, seja oração, que a gente faça isso olhando para a pessoa e imaginando que fosse o próprio Jesus Cristo. Porque aqui ele mesmo diz que quando a gente faz isso para essa pessoa, a gente faz a ele. Mas se a gente acompanha aqui esse capítulo, a gente vai ver que quando a gente nega de fazer a ele. Então como é que você pode ter a coragem de falar que você é cristão, que você ama a Deus, se você não está nem aí para o seu próximo? Se você nem se preocupa com as pessoas que têm faltado ao culto e por que têm faltado? Se quando você passa por alguém na rua e você poderia muito bem ajudar ele com alguma coisa, você não ajuda? Como é que você tem coragem de falar que você ama Deus e de que você é cristão? Não sou eu que estou dizendo que você não é. É a Bíblia quem está dizendo. E sabe quando é que você vai ter essa resposta de que você não é cristão? É no dia do grande julgamento. Então você não tem muita chance de ficar escolhendo quando, quem e por que você vai ajudar alguém que necessita. Você tem uma ordem expressa de Jesus Cristo, que para você mostrar que você realmente é um cristão convertido
de que você realmente ama a Deus, começa a praticar a bondade a todos aqueles que cruzam o seu caminho. Não só aqueles que são de dentro da sua casa, não só aqueles que podem retribuir um dia, mas todos aqueles que necessitam de alguma coisa e que cruzam o seu caminho na sua vida. Mas que você entenda que toda vez que você se nega, é para Jesus Cristo que você está negando, não é para uma pessoa. Amém? Porque a gente tem às vezes o nosso entendimento errado, que ser cristão é orar, é ler a Bíblia, é vir na igreja, trazer os dízimos, ofertas, dar um bom testemunho do nosso comportamento, porque eu não roubo, porque eu não adultero, que eu não falo mal de ninguém. Para o seu pecado existe o perdão, mas para o amor ao próximo, Deus exige uma ação da sua parte. Não vai adiantar você orar, não vai adiantar você esperar perdão de Deus por causa disso, porque todas as vezes que você se negar, é a Jesus Cristo que você está se negando a fazer. Amém? E a gente precisa ter no nosso coração isso e na nossa mente, e se lembrar todos os dias disso. Por quê? Porque o que está em jogo, o que está em risco aqui, é a sua salvação. Não é a minha, não é a do pastor Rafael, não é de ninguém. É a sua própria salvação que está em jogo. Porque isso é individual. Você vai se deparar com essas pessoas sozinhos. E se você pensar em ajudar alguém para tentar tirar foto e mostrar que você está fazendo bem, você também está errado. Porque aquilo que a sua mão direita faz, a outra não pode ficar sabendo. Porque quando você faz isso, você deve fazer em oculto. Porque a recompensa não vai vir da pessoa e nem das pessoas. O galardão que você vai receber é do próprio Jesus Cristo. Imagina só naquele grande dia, você diante de Cristo, e Ele olhar para você e te falar: pode chegar perto de mim, bendito de meu Pai. Pode vir aqui para a minha direita. Você vai entrar no reino de Deus. Imagina só. Quantas vezes você não almeja chegar num local num lugar de importância no seu trabalho, na sociedade, ser o melhor naquilo que você faz? Todos têm essa ambição. Só que isso a gente acaba largando em segundo plano ou até em terceiro plano, sei lá, a gente esquece disso. Que depende da nossa parte uma ação quanto ao amar o próximo. E não existe outra coisa. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar respeitando aquilo que Deus nos manda. Amém? Para a gente encerrar, abra sua Bíblia em Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25. Amém, misericórdia? Amém. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, presta atenção nessa parte, um intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho.
E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? No início a pergunta do homem é: o que eu faço para herdar a vida eterna? Então tem toda essa história. E no fim Jesus fala para ele: vai e procede da mesma forma do bom samaritano. Aqui a gente vê que um homem descia de Jerusalém. E o local que os judeus falavam que era o local certo de se adorar a Deus era Jerusalém. Então vamos aqui imaginar que nos dias de hoje, um homem foi assaltado aqui na esquina. E então o Wilson, um homem de Deus, sai aqui da porta da igreja. A hora que ele vê aquele homem caído, ele passa de longe. Aí depois a Carla, que louvou aqui junto da Miriam, saindo daqui da igreja, depois de ter louvado, cantado, adorado a Deus, passa do lado desse homem e também vai embora. Mas aí vem descendo um cara que nem na igreja vai, que não frequenta a igreja, que não ora, que é olhado pelas pessoas que estão dentro da igreja e é até discriminado. Mas quando passa perto daquele homem, coloca ele dentro do seu carro e leva para o pronto-socorro. Adivinha quem no dia do grande julgamento vai ser acusado por Jesus Cristo, porque não amou o seu próximo como deveria? O Wilson, que acabou de sair da igreja, e a Carla, que desceu do altar, que cantou aqui lindamente junto da Miriam. E aquele homem que nem na igreja frequentava, quando passou por aquele homem e ajudou, quando chegar diante de Jesus Cristo, vai ser salvo, e o Wilson e a Carla, numa suposição, não serão. Então de nada adianta a sua religiosidade, os seus anos de igreja, todos os dízimos que você entregou aqui dentro, de nada adianta. Se você não ama seu próximo, se você não ama seu irmão. Aqui no início eu falei desse estudo que diz que cada um de nós aqui, toda mulher aqui, ó, toda mãe, todo homem, todo mundo aqui, se for fazer um estudo no seu DNA, vai comprovar que todos nós temos a mesma descendência lá atrás. Todos nós. Essa pessoa que está aí sentada do seu lado, que muitas vezes você nem sabe nem o nome dela, não sabe o que tem passado com ela. Às vezes as pessoas de dentro da nossa casa, a gente não tem sabido o que tem acontecido com eles. Os nossos próprios parentes, familiares, a gente não sabe o que tem acontecido com eles. A gente vem dia após dia na igreja, a gente frequenta as casas de oração, as academias de liderança, mas a gente não sabe o que está acontecendo na casa da nossa família. A gente não tem levado a palavra de Deus, a salvação, nem para o nosso pai e para a nossa mãe. E você ainda fala que você é cristão? Que você ama a Deus? Como a gente pode falar isso? Se a gente não pratica aquilo que Deus diz, aquilo que Jesus Cristo diz. Aqui ele fala: vai e procede tudo da mesma forma, se você quer herdar a salvação e a vida eterna. Porque o seu modo de tratar as pessoas vai dizer muito mais sobre a sua conversão do que o seu tempo gasto dentro da igreja. O modo como você trata o seu próximo vai dizer muito mais da sua conversão do que o tanto que você ora, o tanto que você conhece da Bíblia. Porque aqui é um mestre da lei que questiona Jesus Cristo. É um entendedor da lei, um conhecedor da palavra que questiona Jesus. Mas ele não questiona para saber o que ele precisa fazer. Ele questiona apenas para afrontar Jesus Cristo. O problema da palavra não causar efeito na vida do cristão não está na palavra, mas está no ouvido daquele que recebe. Porque a palavra só tem poder para fazer alguma coisa na vida daquele que está disposto a praticar aquilo que ela ensina. Porque de nada adianta a gente ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus, se a gente não acreditar que ela é verdadeira. E se a gente acredita que ela é verdadeira, a prova de que a gente acredita é quando a gente pratica. Porque a gente acredita no galardão que Deus vai nos dar, porque a gente está procedendo da forma que a palavra nos ensina. Amém? Então a gente precisa entender que o verdadeiro cristão, a igreja de relevância na cidade,
é aquela que tem uma comunhão verdadeira entre os irmãos, que tem unidade entre os irmãos, que tem realmente um amor fraternal entre todos, que não há mais lugar para ciumeira dentro da igreja, que não há lugar mais para ficar com diz-me-diz, com grupinhos dentro da igreja, porque no dia do grande julgamento, não vai ser grupinhos que vai entrar lá, vão ser todos o mesmo grupo, o corpo da igreja. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo, e todo membro que não acompanha o crescimento do corpo, ele é cortado, ele é amputado. Toda célula que cresce demais, desordenadamente num corpo, ela vira um câncer, ela precisa ser retirada. Isso acontece com a gente. Não adianta a gente tentar se enganar, tirar talvez um peso da nossa consciência, achando que o vir para a igreja resolveu tudo na nossa vida. Amém? A gente precisa entender que a gente precisa amar o nosso próximo, assim como a gente disse que ama a Deus. A gente precisa evangelizar, a gente precisa levar a palavra a todas as pessoas, a gente precisa visitar aquele que está afastado, a gente precisa visitar os doentes. Quantos aqui foi no pronto-socorro para visitar alguém esse mês? Levanta a mão. Dá para contar numa mão só quem foi. Quem é que foi atrás de alguém que está afastado da igreja e tem sentido falta? Quem foi que visitou? Dá para contar na mão também. Numa só, hein? E eu não estou falando isso aqui para dizer que eu faço. Não. Eu também não fui. Eu também não fui. Mas eu não subi aqui para falar de mim. O exemplo que eu estou dando para vocês aqui não é o meu. É de Cristo. E é a Ele que a gente deve seguir. Porque se a gente tenta seguir a homens, se espelhar em homens, a gente vai falhar. Porque homens têm defeitos, nós temos defeitos. E é por isso que é a luz da Bíblia que deve guiar a nossa caminhada cristã. E a gente precisa saber que é a palavra que vai dizer o seu modo de vida, e não como o mundo vem se transformando. Amém? Vamos ficar de pé? Acho que não. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira? Quem crê que a palavra de Deus é verdadeira, levanta a mão. Vocês creem que ela se cumpre? Que tudo aquilo que está escrito aqui vai se cumprir? Porque a palavra diz que tudo vai passar. O seu carro, a sua casa, a sua família, a sua roupa, o seu celular, isso tudo vai ficar para trás. Você não vai levar nada disso. E a palavra de Deus promete galardão para as pessoas que creem e fazem aquilo que a palavra ordena. E muitas vezes a gente fica esperando um estardalhaço, um terremoto, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas só que aquilo que Deus pede, muitas vezes da nossa parte, é apenas uma ação simples. Uma ação simples. Aqui a mensagem hoje é que a gente deve se preocupar com os nossos irmãos. E não só aqueles de dentro da igreja, mas aqueles de fora também. Porque nossos irmãos, o nosso próximo, não é só aquele irmão que está aqui na igreja, não. São todas as pessoas. É a prostituta, é aquele que é ladrão, é aquele que faz coisa errada, é seu próximo. Porque se fosse depender de ser perfeito para receber alguma coisa de Deus, a salvação, nenhum de nós aqui receberia. E a gente precisa saber que Deus ama essas pessoas. Só que o amor de Deus não é aquele amor que aceita tudo. E a gente não vai sair aí fora acusando as pessoas do que elas fazem ou não. A gente vai falar do amor de Deus, mas a gente vai falar daquilo que a palavra ensina. Que a palavra ensina o que é certo e o que é errado. Porque uma igreja de relevância é aquela que não se amolda ao que o mundo diz.
mas que vive a sua vida de acordo com aquilo que a palavra diz. E a palavra diz para mim e para você, que a gente deve ir e pregar o evangelho, a tempo e a fora de tempo, a todas as pessoas, sempre. Que a gente deve evangelizar as pessoas. E o evangelizar, às vezes, é apenas entregar um simples panfleto, com a mensagem. Você não sabe o que a pessoa está passando, mas Deus sabe. E Deus vai saber, o Espírito Santo vai saber como tocar o coração daquela pessoa. Você não tem que convencer ninguém a buscar a Deus, mas o seu papel é levar a palavra. Porque assim como você foi encontrado por alguém, alguém te levou a palavra, esse é o seu papel também fazer. Amém? Então, se você realmente, você que levantou a mão, realmente acredita que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus tem um galardão para você, dá alguns passos à frente, vem aqui. Cada um de vocês vai pegar um panfleto. E você vai pegar esse panfleto com temor. E você vai levar esse panfleto para alguém que o Espírito Santo te colocar no seu coração. Você vai evangelizar, você vai falar com essa pessoa. Você vai convidar ela para um culto, para uma casa de oração que você participe. Porque é isso que Deus está esperando de mim e de você. Que você encontre as dracmas perdidas que estão no mundo. As ovelhas perdidas. Os filhos pródigos que estão por aí. É o nosso papel. Porque assim como o pastor ministrou uns cultos passados, são pessoas que vão afiar as outras pessoas. Da mesma forma que algumas pessoas erradas, às vezes vão exortar você com a palavra, você também com todos os seus erros vai ser usado para exortar outras pessoas. Porque é assim que Deus trabalha. Deus trabalha usando pessoas para poder transformar a vida de pessoas. E para todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, esses receberão aquilo que Deus tem preparado para elas. Amém? E Deus não pede de nós nenhum ato extraordinário. São coisas simples. Amém? Ajuda a distribuir um para cada um. Qualquer coisa, se faltar, a gente pega ali depois. Amém, irmãos? Irmãos, a maior coisa e melhor coisa que a gente pode esperar é em Deus. As pessoas, elas podem nos desapontar, elas podem fazer com que a gente se frustre, mas Deus não vai fazer. Amém? Então, cada um de vocês que pegou um panfleto, não vai colocar no bolso para esquecer, não vai colocar no meio da Bíblia para esquecer, mas faça isso com temor, porque você não está fazendo isso para homens, você está fazendo isso para o próprio Deus. Amém? Para cada pessoa que você falar de Deus, para cada pessoa que você evangelizar, é algo a mais que Deus está preparando para você naquele grande dia. Amém? Você vai cantar o louvor? Todo mundo pegou? Vamos ficar de pé então? Todo mundo? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que esteja, Pai amado, incomodando a cada um de nós. Que a gente entenda, Pai amado, que não é a nossa religiosidade, Pai amado, que vai causar alguma mudança e algum efeito no mundo lá fora. Mas sim a nossa ação, a prática, Senhor Deus, do amor pelo próximo, assim como o Senhor nos ordena e nos ensina. Pai, pelo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja quebrantando o coração de cada um de nós. Que a gente entenda, Pai amado, que a gente deve agir de acordo com a sua palavra. E que a ação, Pai amado, fala muito mais do que aquilo que a gente tem dito, do que aquilo que a gente tem tentado demonstrar às pessoas. Pai amado, nós sabemos que no oculto o Senhor tem nos observado. Que o Senhor sonde o nosso coração, esquadrinhe, Pai amado, o nosso interior. E encha-nos, Senhor Deus, da tua unção, do teu amor, Pai amado, verdadeiro por vidas, por almas. E que a gente faça, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que a gente vá e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Que a gente tenha a sensibilidade, Pai amado, de entender que cada uma dessas pessoas que cruzam o nosso caminho durante as nossas vidas são, Pai amado, a imagem e semelhança do Senhor.
E que todas as vezes, Pai amado, que nós fazemos alguma coisa para essas pessoas, ao Senhor mesmo fazemos. E que a gente tenha um temor, Pai amado, muito grande, em saber que todas as vezes que nós nos omitimos, nós estamos nos negando a fazer isso ao próprio Jesus Cristo, Pai. Pai amado, eu peço ao Senhor que abençoe a cada uma dessas pessoas. E nós acreditamos que o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui, Senhor Deus, galardões no céu. O Senhor foi, Pai amado, e preparou o lugar para cada um de nós. E em breve o Senhor voltará. Pai amado, que o Senhor nos encontre fazendo tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, para que não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia. Pai amado, abençoa cada um daqueles que estão aqui e coloca no coração e na mente de cada um, Pai amado. Incomoda a ir atrás daqueles irmãos que estão afastados. Pai amado, que cada um de nós, Senhor Deus, despertemos para ir, Senhor Deus, visitar as pessoas nos hospitais. Porque a Tua palavra, Pai amado, pode curar o enfermo. A Tua palavra transforma, Senhor Deus, a vida e converte a muitas pessoas. E que o Teu Espírito Santo, Pai amado, a Tua presença esteja indo à frente de cada um de nós, abrindo os caminhos e pelejando, derrubando, Pai amado, todo principado e toda potestade. Pai amado, tudo aquilo, Senhor Deus, que entregamos em oração, que o Senhor esteja, Pai amado, fazendo ainda mais do que esperamos, porque o Senhor é justo e fiel, Pai amado, para nos surpreender. Pai, abençoa cada um de nós e que nós levemos, Senhor Deus, uma porção da Sua paz, da Tua unção, aos nossos, Pai amado, que estão nos aguardando nas nossas casas. Porque cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra é fiel quando ela diz que quando Te buscamos, quando Te servimos, nós e a nossa casa seremos salvos. E nós nos encontraremos naquele grande dia e seremos chamados de benditos do Senhor. Estaremos, Senhor Deus, à Sua direita. E estaremos, Pai amado, ceando com o Senhor e morando na Tua morada, na Tua casa e no Teu reino, todos os dias, Senhor Deus, da nossa vida, por toda a eternidade. Amém. Amém?